Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Procópio na Rede. Se você não me conhece, eu sou o professor Fábio e nesse vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre classes abstratas. No vídeo passado nós falávamos sobre polimorfismo e o polimorfismo a gente também pode implementar utilizando esse conceito de classes abstratas. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, eu já te convido aí a clicar no sininho e ativar as notificações, porque a cada nova postagem que nós fizermos, você vai ficar sabendo. E para que esse vídeo consiga chegar a uma quantidade maior de pessoas, é importante que você deixe seu like aí para que o mecanismo de recomendação do YouTube consiga indicar esse vídeo para outras pessoas que também têm interesse, assim como você. Então, uma classe abstrata, ela foi projetada para servir basicamente como um modelo para classes que vão ser construídas, que vão ser projetadas a partir dela. E essas classes são chamadas de classes derivadas. É importante a gente deixar bastante claro aqui o seguinte, que uma classe abstrata ela não pode ser instanciada. Se você tentar instanciar uma classe, vai ocorrer um erro, tá certo? Então imagine aí uma classe chamada classe 1 e eu quero criar um objeto C1 a partir dessa classe Q1, essa classe 1. Vai acontecer um erro porque uma classe abstrata ela não pode ser instanciada. As classes derivadas, que nós também podemos chamar de classes concretas, em geral, elas devem sobrescrever os métodos para realizar a implementação deles. Então você imagina aí que eu tenho uma superclasse, que é a minha classe abstrata, por exemplo, e eu tenho um método abstrato. Então a classe imediatamente filha dessa classe abstrata, ela vai ter que implementar esse método que é abstrato. Não se preocupe, quando a gente mostrar alguns exemplos, você vai entender direitinho isso que eu estou colocando aqui, tá certo? E como eu falei no início do vídeo, né, se a gente quiser implementar polimorfismo, a gente também pode utilizar esse conceito de classes abstratas. Quando a gente fala de classes abstratas, esse conceito está diretamente ligado a métodos abstratos, que são métodos incompletos, ou seja, aqueles que não têm corpo algum, tá certo? Então, se uma classe possui pelo menos um método abstrato, a gente já pode considerar que essa classe ela é abstrata. Ah, a minha classe tem 1000 métodos, mas só tem um que é abstrato. Essa classe é abstrata? Sim. Para que ela seja abstrata, ela basta ter apenas um método abstrato. Então, se uma classe possui um método abstrato, as classes imediatamente descendentes dela deverão implementar esse método, né? Foi o que eu falei no slide passado. Os filhos de uma classe que é abstrata, obrigatoriamente eles devem implementar esses métodos abstratos. Quando a gente fala de Python, existe um módulo chamado ABC, que são classes bases abstratas. Esse módulo ele fornece uma infraestrutura para a definição de classes abstratas. Então vamos ver esse pequeno exemplo aí, ó. Eu tenho essa classe chamada figura, certo? Então eu quero implementar essa classe abstrata. Por que ela é abstrata? Porque esse método calcula área, ó, eu estou dizendo que ele é abstrato, certo? É um método abstrato. Então eu uso aqui o @abstractedMethod. Então esse método calcula área, ele é abstrato. Mas para implementar esse conceito de abstração em Python, o que é que eu faço? Eu utilizo esse módulo aqui, ABC. Então estou fazendo a chamada dele aqui no início do meu código, certo? Eu digo também que essa classe figura, né, ela é filha de quem? Desse módulo ABC, né? Eu vou construir ela a partir desse módulo ABC. E dentro dessa classe abstrata eu tenho esse método abstrato. E aqui eu tenho esse método chamado mensagem, né, que é um método bastante simples que dá simplesmente um print lá dentro dele. Então, esse método aqui, observe que ele não é abstrato, né? Veja que eu não utilizei essa assinatura aqui, né? @abstractedMethod. Então, mensagem, ele não é um método abstrato. Esse método mensagem, como nós já dissemos, né, pelo fato de ele não ser abstrato, não obriga que as classes descendentes implementem esse método, porque ele não é abstrato. Considerando que essa classe figura ela é abstrata, se eu tentar executar esse comando aqui, vai acontecer um erro. Por quê? Porque a gente não pode instanciar uma classe abstrata. Bom, vocês que me conhecem sabem que eu gosto muito de exemplos práticos, né?
Então, depois que a gente comentou sobre esses conceitos de classe abstrata, vamos agora implementar esse modelo aí, que eu tenho uma classe chamada média e tenho duas subclasses que são média aritmética e média geométrica. Aqui eu tenho que chamar atenção para duas coisas. Primeiro, esse método calcula, não sei se vocês conseguem enxergar, mas veja que ele está meio que itálico, né? Eu utilizei aqui a ferramenta Astar e eu declarei que esse método calcula ele é um método abstrato. Tá? Então esse método calcula é abstrato, significa que tanto média aritmética quanto média geométrica deverão implementar obrigatoriamente esse método calcula que está definido aqui em média. Então esse método vai ser vazio, não vai ter corpo nessa classe média, porém ele vai ser implementado aqui e aqui. A outra coisa é o seguinte, essa classe tem um atributo chamado números, e esse atributo é do tipo iterator, né? Iterator é um objeto que permite que você consiga iterar dentro dele. Então, por exemplo, uma lista, um dicionário é um objeto do tipo iterator. Beleza? Vamos implementar isso aqui? Vamos, mas não nesse vídeo, no próximo vídeo. Beleza, gente? Muito obrigado por sua companhia e por sua parceria, e eu espero reencontrá-lo no próximo vídeo.